Bom dia, amados. Que coisa boa estar aqui com os amados irmãos. Eu louvo a Deus por este momento, pela vida do pastor Juarez, a quem ontem fiz uma menção lá com os nossos líderes lá na sede. Uma pessoa que é um referencial para a minha vida ministerial, um homem de Deus, um homem que começou praticamente a história dessa igreja, iniciou todos os processos aqui com vocês, e eu louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus também pela vida da comissão, que está trabalhando conosco em oração, também representando a própria igreja neste tempo. E desde dezembro, eu falei ontem, desde dezembro, eu tenho chorado, e chorado muito, desde o dia 10 de dezembro, quando eu recebi o primeiro telefonema dos irmãos, e representados pela irmã Miriam. Eu vi a irmã Miriam por aí, acho que ela está onde? Lá atrás, ok? E nós oramos juntos ali, tivemos a oportunidade naquele telefonema de orar por vocês, e eu não tinha paz no coração para entrar no processo, porque foi um susto para mim, naquele dia 10 de dezembro, e eu falei com a irmã Miriam, eu preciso de um tempo para orar, no mínimo aí uns 30 dias, né? Eu preciso de um tempo, vou estar na minha audiência secreta com o Pai, e vou pedir a Ele que me dirija. Então, passamos aquele período ali de dezembro orando, e então, no início de janeiro, eu tive paz no coração, por algumas atitudes do Espírito Santo, na palavra, alguns marcos espirituais, para então ter a paz, para entrar no processo, né? Entramos no processo, começamos também a conhecer a comissão, viemos aqui, estivemos lá no sítio do irmão Edmilton, um queijo Minas maravilhoso, que ele serviu para nós, né, com uma comida maravilhosa, estivemos juntos orando, e depois a comissão chegou a essa conclusão, que iria levar o meu nome para apresentar aos irmãos. Estamos orando, né? Já amamos os irmãos pelo fato da pessoa de Jesus Cristo. E essa semana eu contei lá, até não trouxe aqui a Bíblia, mas ontem levei lá, uma Bíblia que eu ganhei dos irmãos aqui, através da irmã Fátima e da irmã Luciana, né? A irmã Fátima está aí? Está lá, está por aí, lá onde? Ali, ô irmã Fátima, quero te agradecer. 2009, a irmã me presenteou, juntamente com a Luciana, né, acho que mãe e filha, não é isso? E me presentearam com uma Bíblia do jubileu de prata desta igreja, aqui 25 anos. Então eu recebi essa Bíblia lá em Aimorés, quando era pastor lá. E então guardei aquela Bíblia na minha estante. Quando foi essa semana, eu estava atendendo um casal, discípulos, né, que a gente tem discipulado, e aí a gente ia para o PGM, logo depois dali, estava no gabinete, e então ele falou, pastor, o senhor tem uma Bíblia aí para me arrumar? Eu estou até sem celular, eu queria levar uma Bíblia. E eu fui à minha estante, e eu peguei essa Bíblia, a Bíblia da PIB-JC, e eu peguei assim, na hora que eu peguei, irmãos, uma Bíblia assim que eu nem tinha costume, né, de manusear, de usá-la, eu olhei assim, eu vi, e ali está escrito Igreja Batista de Jardim Camburi, acho que depois mudou para PIB, né, de Jardim Camburi. E aí eu olhei e falei assim, não estou acreditando nisso. Eu fiquei trêmulo assim, tremi todo, eu olhei para a Bíblia, abri assim, tinha uma dedicatória, e eu nem lembrava mais, né, os anos passam, desde 2009, aí eu falei com ele assim, essa Bíblia aqui você não vai poder levar, eu vou pegar outra. E levei essa Bíblia para casa. Quando eu contei isso para a Kelly falou, não acredito. Que é isto? Parece uma coisa, nessa semana que antecedia a nossa vinda aqui.
Eu estou muito feliz de estar aqui, já vi algumas faces aqui que eu conheço bem, vi ali a Maria, né, que está ali, mãe da doutora Priscila, que foi membro aqui, o Mauro, que eu tive o privilégio de batizar, fica de pé, Mauro, o batizei lá nas águas do rio Manhuaçu, na propriedade dele, né, e foi uma vitória muito grande, e eu louvo a Deus por isso, essa família que eu amo muito, essa família Rabelo, né, que surpresa para mim vê-los aqui nesta manhã. Bem, acredito que a igreja já apresentou os nossos filhos, né? Sou pai do Davi tem 20 anos, a Larissa tem 15 anos, falei ontem, o Davi está namorando, inclusive até uma missionária, foi para a Turquia, para a Europa, né, e tem uma vocação missionária muito grande. O Davi também agora fazendo medicina e quer servir aí com a carreta missionária da Junta de Missões Nacionais, né? E a Larissa também não está namorando, e se Deus culminar todo esse processo aqui, eu vou ter que conversar muito com os irmãos a respeito desse assunto, né? Porque não é assim não, nós vamos orar muito. E eu falei para ela, Larissa, pessoa para se casar com você, eu sou muito apegado com a Larissa, muito mesmo, com o Davi também, mas menina, né, você que é pai de menina, sabe como é que é. Eu falei, Larissa, não, o rapaz para casar com você, tem que ajoelhar no caroço de milho, tem que ser crente mesmo, né, tem que ser um cristão verdadeiro. Então vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Bem, eu não vim aqui para contar história, eu vim aqui para pregar, amém? Vamos abrir a palavra de Deus então, em João capítulo de número 5, verso 1 em diante. Quero pensar com você sobre o tema, a grandeza dos novos começos. Preciosa palavra ao nosso coração nesta manhã. João capítulo de número 5, a partir do verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, entre parênteses, verso 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava na água, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha parênteses, porque esse texto quer dizer que, entre parênteses, era uma crendice daquela época, tá? Por isso que está entre parênteses aí na sua Bíblia. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Amém, queridos? Esse texto é um texto emblemático das Escrituras, porque conta um momento muito especial de Jesus. Jesus, ele ia a Jerusalém, Jesus passava em Jerusalém, e Jesus, ao chegar em Jerusalém, a porta que Jesus escolheu entrar, foi a porta das ovelhas. Haviam 12 portas em Jerusalém, haveria uma porta melhor para o supremo pastor das ovelhas entrar? Havia lá a porta do monturo, a porta de Damasco, porta essa que Jesus saiu no período da sua crucificação, a porta do monturo, a porta do lixão, mas Jesus, ele prefere passar pela porta das ovelhas. E era uma festa, a festa em Jerusalém, a festa da Páscoa,
Imagina comigo, queridos, todas as pessoas indo para aquela festa. De um lado você tem a festa, do outro lado você tem um tanque, que os estudiosos fizeram estudos das escavações deste tanque, chamado Tanque de Betesda, e descobriram que haviam ali 5.000 metros, porque eram tipo de garagens naquele lugar. Um lugar que os judeus criaram para que ali a escória da sociedade ficasse. O lixo, paralíticos, diz o texto, coxos, cegos, todo tipo de enfermidades e doenças ficavam no tanque. Porque você, indo para uma festa, bem vestido, não queria ter contato com aquelas pessoas. Os judeus tinham uma resistência, porque naquela época, uma pessoa que tivesse uma enfermidade, uma lepra, uma pequena mancha, era tida como uma pessoa que ficaria segregada da sociedade, ela ficaria à margem da sociedade, ela não poderia ter contato com o povo de Deus, afinal de contas, o povo santo, o povo limpo não tinha enfermidades, mas Jesus preferiu passar naquele lugar por causa de um homem. Quando eu penso na profundidade, meus irmãos, de Jesus passar naquele lugar, por causa de uma pessoa, em oração, nessa madrugada eu estava pensando e orando a Deus, enquanto orava sobre este texto e a ministração, e eu pensei, se Jesus escolher hoje uma pessoa que estará naquele recinto, hoje aqui, nessa manhã, o que o Senhor pode fazer na sua vida? Se Jesus escolhe você, para mudar, para transformar, para fazer de você uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem, para revitalizar, restaurar e transformar os seus sonhos. Já pensou Jesus visitar e estar permanentemente lá na sua casa? O que pode acontecer naquela casa? Na vida daquele marido, na vida daquela esposa, na vida daquele filho que está distante, e por que não dizer, nessa grande, extraordinária metáfora, que é a paralisia neste texto, aquilo que se encontra paralítico na sua vida. Pensa comigo, querido, durante a vida, você vai passando, enfrentando algumas circunstâncias que vão paralisando. A ideia que temos é que vai amortecendo os nossos sonhos, os nossos ideais, e aqueles ideais e sonhos da nossa vida vão ficando dentro da gaveta. Nós vamos engavetando, nós vamos guardando, nós vamos arquivando. Pensa comigo nos projetos que você começou e parou. Mas a fonte, esse é o dia que a fonte decidiu ir àquele tanque de águas paradas. Você pode imaginar comigo? Bem, dois eram os tanques lá. Um era o tanque de Siloé, porque no tempo do rei Ezequias, ele criou os arquedutos que levavam aquelas águas, e eram águas cristalinas. Mas o tanque de Betesda aqui, era o tanque de águas paradas. Algumas verdades, queridos, eu gostaria de nessa manhã pensar com você. Era um lugar místico, e Jesus aqui ele vai quebrar, em primeiro lugar, alguns paradigmas. O primeiro paradigma que Jesus vai quebrar é o misticismo. Misticismo. Você acha que entre nós tem misticismo? Tem bastante, né? Por exemplo, uma pessoa, ela fala assim, outro dia um jovem falou comigo, pastor, eu não posso passar debaixo dessa escada não, porque dá azar. Uma outra falou para mim assim, pastor, outro dia eu senti uma coceirinha na mão, será que é dinheiro que está chegando para mim, pastor? Uma outra pessoa falou assim, pastor, esse negócio de sal grosso, de água, até entre os cristãos, meus irmãos, existe misticismo. Eu não posso falar com ninguém sobre esse propósito, sabe por quê? Eu tenho medo de oração contrária. Você acha que tem isso entre nós?
Alguém se identifica nessa manhã? Eu me lembro, a minha sogra, Deus está fazendo uma obra nela contínua, louvado seja o nome do Senhor. Na sua sogra também? E Deus fez uma obra, porque a minha sogra, ela veio do catolicismo, mas tinha um misticismo muito grande. Deus fez uma obra, converteu minha sogra, graças a Deus, é a melhor sogra que existe no mundo, porque foi ela que gerou a Kelly, esse presente que é a Kelly para a minha vida, né? Se não houvesse a minha sogra, não haveria a Kelly. Mas, falando de misticismo, eu me lembro de um episódio que a Kelly estava em Belo Horizonte, a minha sogra foi lá, elas estavam lá, e ela olhou assim uma igreja à frente, e ela falou assim para a Kelly: Kelly, vamos lá naquela igreja? Ela usou até uma expressão assim, pegar com Deus. Você já ouviu essa expressão? Vamos pegar com Deus. E ela falou, vamos lá. Na hora que ela chegou lá, tinha um corredor no meio da igreja de oração. E ela foi entrando com a Kelly muito nova. Na hora que o pastor olhou para ela, falou assim: ei senhora, eis que vejo uma seta no seu braço. E ela falou assim: Ave Maria. Temos alguns misticismos, né, que precisamos quebrar. Essa ideia de que nós não podemos falar com as pessoas, que as pessoas vão orar contrário. Achamos que se nós orarmos de um jeito vai ter poder, de outro jeito não vai ter poder. Jesus quebra primeiramente esse misticismo. Em segundo lugar, Jesus, ele vai quebrar também a religiosidade. Por quê? No momento que este paralítico, Jesus, encontra-se com ele, Jesus o cura. Aquilo que o levava, que era um leito, agora Jesus, mais à frente, vai dizer assim: agora você toma o teu leito e anda. E o homem se pôs a andar. Jesus quebra essa religiosidade. Quando esses homens se encontram com aquele paralítico, ele está saltitante. Imagine você, querido, um homem desse, há muitos anos, paralisado. Ele mesmo fazia urina nele. Ele mesmo era uma pessoa que dependia. Veja que quando Jesus pergunta para ele, e esse é um detalhe no texto fantástico, que nós não podemos deixar de perceber. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Sabe o que eu descobri aqui, irmãos, neste texto estudando? Que quando Jesus pergunta para ele: queres ser curado? É a seguinte ideia no texto: depois de tudo que você passou, você ainda continua crendo e tendo fé que Deus pode mudar a sua circunstância. E eu começo a pensar em você agora. Depois de tudo que você passou, as dores, as perdas, as faltas, as paralisias, as quebras de relacionamentos na sua história de vida, depois de tudo que você passou, você ainda crê? Esse homem agora vai ao templo. Você imagina aquelas judias e os judeus no templo. A judia com a sua bolsa da Louis Vuitton no templo. O homem lá com o seu terno Armani, quem sabe? Né? Os meninos ali com o iPad, o iPhone e tudo de tecnologia que esses meninos têm. Eu brinco que os meninos já nasceram hoje com um chip, não é verdade? Da tecnologia, essa geração que nós chamamos de geração alfa. Eles lá no templo, e o mal cheiroso chegou. Só que essas pessoas da religiosidade tinham algo que aquele homem não tinha, e aquele homem tinha algo que aqueles judeus não tinham. Ele agora tinha a fonte de Deus dentro do seu coração. Agora ele tinha a pessoa de Cristo dentro dele. E
a despeito do fato do exterior, o seu interior fluía uma fonte a jorrar para a eternidade. Agora aquele homem se encontrou com a fonte. Mas veja, o texto me mostra que esse homem tem um vitimismo que o carrega. Ele tem uma vitimização da vida e uma autocomiseração. Será que você não é assim? Muitas vezes nós prefiguramos exatamente um personagem que Deus não quer que sejamos. Quando Jesus pergunta, queres, ou seja, ainda tem fé para crer? Jesus está perguntando, porque o homem paralítico, pedagogicamente, essa pergunta, Jesus poderia ouvir qualquer tipo de resposta. Você não está vendo a minha condição? Olha como é que eu sou paralítico há 38 anos. Mas ele não responde, quero ser curado. Porque a sugestão deste texto é o seguinte: tem muitas pessoas que estão doentes, estão como que uma viseira, uma cegueira espiritual, que tampona os seus olhos, para não perceber a real necessidade dele. E a necessidade que ele vê é a seguinte: eu preciso de alguém para me ajudar. Eu sou dependente, eu preciso de ajuda, não tem ninguém que ore por mim. Algumas regras deste tanque eu enumerei aqui. Primeiro, não tem o segundo. Ou seja, a primeira pessoa que chegasse ao tanque, ela seria uma pessoa que iria ser curada. Era uma mística, uma crendice da época. A segunda verdade, todos são concorrentes. Eu pergunto para você nessa manhã, onde está o reino e o evangelho de Deus aqui? Bem, se o primeiro que chega, é claro que era o que tinha melhor condição, o que não tinha condição não chegava. Uma terceira regra deste tanque, não se pode tirar os olhos da água. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele olhando para o tanque. Você quer ser curado? Não tem ninguém, ele não olha, você não vê em nenhum momento que ele olha. Eu imagino esse homem olhando para o tanque. Sabe o que é esse texto na sua vida? Na minha vida? É o seguinte, irmãos. Tem gente com fé sincera, olhando para o lugar errado. Tem gente muito sincera na igreja. E esse texto é para nós, igreja. A Bíblia é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Esse homem está olhando para a direção errada. Talvez minha irmã, talvez meu irmão, talvez meu amado e querido irmão, você que está aqui nessa manhã, você tem uma fé verdadeira, é sincera, mas você olha para o tema que te paralisou. Você talvez esteja aqui e essa seja a sua realidade. Você olha para aquela circunstância. Deixa eu pensar com você uma coisa nessa manhã. O tema desse homem era a paralisia dele. Eu pergunto para você nessa manhã, qual é o seu tema? Qual é o seu tema? O tema desse homem era paralisia. Um outro detalhe, ele tem 38 anos que está paralítico. Jesus teve um ministério com duração aqui na terra de 33 anos e meio aproximadamente. Antes de Jesus nascer, esse homem já estava nessa condição. Antes. E Jesus, indo para Jerusalém, aos 12 anos, ele discute a Bíblia, a Torá, com os doutores da lei. Ele é esquecido lá no templo. Seus pais vão naquela caminhada, voltando na peregrinação. 38 anos, o mesmo tema. Não tem aquelas pessoas que a gente encontra? Você fala assim, as mulheres falam assim, ei miga, agora já até diminui, né? Para economizar as palavras, ei miga, como é que você está? Como é que ela fala? Não estou bem não, miga. É o mesmo tema. As coisas continuam as mesmas. Paralisias, irmãos. Paralisias.
Mas eu aprendo algumas verdades aqui nessa manhã. Cuidado com os falsos movimentos. Eles acreditavam que aquelas águas iriam se mexer. Mas um detalhe das águas, quando você dá um mergulho na água, você sai da água, logo depois você está seco. O que eu quero dizer com isso? Há circunstâncias na nossa vida que Deus está dizendo para nós, olha, eu estou vendo, na verdade, um falso movimento na sua vida. Eu não estou vendo avivamento. Eu estou vendo um falso movimento, porque a religião vai te dizer o seguinte, basta encenar, basta falar bonito, basta se preparar e você é bom. Mas a espiritualidade, a intimidade com Deus vai te mostrar o seguinte, o teu Pai que te vê, Ele nem está importando com as palavras que você vai usar. Ele está dizendo para você nessa manhã, eu quero te ver no secreto. Muitas vezes você quer fazer algo e a encenação é bonita. Os falsos movimentos na nossa vida, irmãos. Quantas vezes nós estivemos diante do Pai, mas o nosso coração não estava ali. Quantas vezes viemos a este templo para adorar, mas a nossa mente não estava ali. O John Bunyan escreveu o grande clássico livro O Peregrino. Alguém já leu esse livro, já viu o filme, talvez. E ele diz uma coisa, ele nos adverte, simplesmente porque alguém pode falar sobre uma experiência cristã ou doutrina, não significa que ele tenha experimentado a realidade no seu coração. E eu concordo com ele. Leonardo de Ravenel, ele escreveu o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, um livraço, eu recomendo a você. E o texto dele, citando Jonathan Edwards, um grande avivalista, ele diz o seguinte, o que chamou de uma gratidão graciosa, que ama a Deus pelo que Ele é em si, mesmo ao contrário do que Ele pode fazer, ou fará, ou fez por mim. Olha o que vai dizer Jonathan Edwards, eu amo a Deus não pelo movimento das águas, porque meu irmão, você pode estar aqui hoje, você pode estar na sua célula, você pode estar lá no seu trabalho, você pode estar em qualquer lugar, mas se a fonte de águas vivas não transformar o seu interior e lavar a sua vida, e lavar o seu coração, será um falso movimento. E Deus está te chamando, e Ele me chama, Ele nos convoca, Ele nos impulsiona a isto. É avivamento verdadeiro que eu quero na sua história. Mas eu penso em último lugar, persevere na busca do seu milagre. Eu e você, querido, temos que convir e nós temos que reconhecer. São 38 anos de espera. Não são 38 dias. Como é que está aí a taxa de paciência na sua vida? Se eu vou falar muito de taxa de glicose, hoje eu vou falar de taxa de paciência na sua vida. Como é que está a taxa de espera? Alguém se identifica quando a gente vai a uma consulta médica e é a sua vez de espera, você está esperando ali, a secretária do doutor ou da doutora vai te chamar agora. Aí chega um rapaz com gel no cabelo, camisa para dentro, cintinho, sapato encerado, e com a maletinha, ele é o quê? Um representante de remédio. Na sua vez, de repente você fala, mas era a minha vez. Na hora que você está lá no banco, em algum lugar, o sistema cai. Já aconteceu com você? Uma vez na época que ainda não se tinha aplicativo e não se pagava conta através de aplicativo, hoje é uma facilidade que temos, mas na época que você tinha que ir à loteria, não é para fazer fezinha não, viu meus irmãos? Você ia lá,
para pagar a conta. Eu me lembro que eu cheguei lá, vi um irmão de uma outra igreja, ele estava lá assim, escondido, num balcãozinho com uma caneta. Eu falei, não posso julgar o meu irmão, senão eu vou pecar. Mas o fato da reação dele me fez entender que ele estava ali realmente com más intenções. E ele fazendo ali, tal, quando ele me viu, ele fez assim, ó, tudo bem, pastor? E foi saindo. Eu não entendi nada. O problema é que o sistema parou e a fila ficou quilométrica. Olha o falso movimento. Aquele homem voltou lá, eu falei, realmente ele precisa se converter a Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você esteja lutando com essa questão da espera. São 38 anos de espera. Você espera algo, você confia em algo. Esse homem está ali, mas ele é escravo da sua paralisia. E a gente pensa que é só o problema da enfermidade física, mas quais são as outras paralisias que esse homem também tinha? Porque se ele era paralítico há 38 anos, emocionalmente ele estaria o quê? Quebrado. Espiritualmente, distorcido na sua fé. Quantas paralisias no seu coração. Isso me faz lembrar a história de uma menina chamada Tessie. Tessie viu o seu irmãozinho adoecer, e de repentemente os seus pais, num belo dia, num triste dia aliás, dizem assim, o nosso filho está morrendo. Tessie se lembrou que ela tinha apenas $1. E ela correu na farmácia mais próxima da sua casa, e foi até lá, chegou lá, a farmácia já estava fechada. E ela bateu insistentemente na porta de vidro, ao ver lá um senhor que estava vestido de branco, e também um outro que estava com um paletó ao lado. E ela bateu na porta, bateu. Até que o senhor de branco foi até a porta e disse, menina, a farmácia já fechou. E ela disse assim, não, meu senhor, é porque eu tenho aqui, olha, $1. E eu vim comprar um remédio poderoso para curar o meu irmãozinho, que está muito enfermo. Meu papai e minha mamãe disseram lá que o meu irmãozinho está morrendo. Eu vim aqui, eu tenho esse $1, me ajude por favor. Ao que o senhor de paletó se aproximou, o que está acontecendo aqui? Não era nada mais, nada menos do que o Dr. Armstrong, que havia saído de Chicago e havia ido à cidade visitar o seu irmão. E ele virou-se para Tessie, aquela menina, e disse assim, menina, onde está o seu irmão? E ela disse, está lá em casa, mas ele está muito mal. Ele disse, Dr. Armstrong, eu vou lá. Então foi até lá, e ao chegar lá, olhou o estado daquele menino, olhou aquela circunstância, olhou como que ele estava mal e disse, olha, arrumem as malas, eu vou providenciar as passagens e vocês irão comigo para Chicago. Chegando lá em Chicago, o menino recebeu o tratamento, a família recebeu o tratamento, o acolhimento. O menino começou a melhorar, começou a ser curado, começou a ser transformado. E aquele cenário que era um cenário de morte, foi transformado em vida. E aí está a grandeza de um novo começo, quando você decide perseverar na busca daquilo que você almeja, de Deus na sua história. Então a mãe de Tessie vira para ela e diz assim, Tessie, o que você fez? O seu irmãozinho está sendo curado, ele está melhorando. E Tessie vira para a sua mamãe e diz assim, mãe, eu tinha apenas $1 e tinha a fé, e graças a Deus, o meu irmão está sendo curado. Sabe o que eu quero te dizer então nessa manhã?
Talvez, querido, você tenha poucas coisas, e a história do Evangelho é a história de pessoas que apresentaram pouquíssimas coisas nas mãos daquele que tudo pode fazer. E eu quero orar com você nessa manhã. Mas não tem como pensar nessa história. O final da história é tão lindo, porque Jesus, Ele vai dizer: olha que já estás curado, não peques mais. Jesus até diz para ele assim: olha, eu fiz uma grande obra na sua vida, agora continua no processo da busca, não pare. E eu me lembrei de que alguns anos atrás, eu e Kelly, nós estávamos ainda em Aimorés. A Kelly apresentou um problema, uma enfermidade, que a cada 1000 pessoas apenas uma tem. A chamada neuralgia dos trigêmeos. Uma alça que tensiona os 3 nervos na face. Procuramos os melhores médicos. Viemos inclusive a Vitória. Eu procurei o melhor neurocirurgião de Vitória. O cirurgião olhou para nós e disse: olha, para isso não há cura, não tem cura. Voltamos abatidos, por muitas vezes eu vi os meus filhos pequenos colocando as mãos sobre a face dela, uma dor em que ela tinha que tomar Tramal, Deocil, ela às vezes até morfina. Era uma dor que ela queria morrer. Até que mudamos para o Rio de Janeiro, eu procurei um cirurgião também de cabeça e pescoço, o melhor na região de Botafogo. Ele olhando para nós disse assim: Marcos e Kelly, você pode até, Kelly, não morrer disto, mas você vai morrer com isto. Confesso que aquele dia foi terrível. Foi num dia como esse, aqui, improvável. No meio da adoração, eu ajoelhei na igreja e fiz uma das orações mais desafiadoras. Eu disse para Deus: Deus, está complicado, está pesado para nós. Eu não estou aguentando ver a minha esposa nessa condição. Faça alguma coisa. E nesse dia eu orei: Deus, pode passar para mim essa dor, mas eu não aceito mais, Pai, eu não quero ver mais a minha esposa do jeito que está. Ela não consegue trabalhar, eu não estou tendo paz para trabalhar. Senhor, cure, ou passe essa dor para mim. No outro dia, na segunda-feira, a Kelly amanheceu com uma dormência na face. Na terça-feira a dormência continuou, a quarta-feira, até que ela foi sentindo que ela não precisaria mais tomar o remédio. Eu entendi que naquele dia Deus cessou uma paralisia na história da minha família. Eu estava aqui no mês de outubro, neste templo, havia contado essa história na cidade de Itaperuna, na PIB de Itaperuna. Saí dali, fui para Moça Bonita, voltei para a igreja, no sábado à noite ainda. Mas eu estava aqui em outubro, nesse templo, e um senhor por nome Assis, da primeira igreja batista de Itaperuna, veio com um livro nas mãos para mim, que ele publicou, dos poemas dele, com uma dedicatória para mim, e disse assim: Pastor Marcos, eu vim a esse Multiplique, porque eu sabia que o Senhor estaria aqui. E eu vim te presentear com esse livro, porque quando o Senhor contou essa história para mim, eu tinha um problema que eu não conseguia ficar sem tomar o remédio. Naquele dia, naquele sábado, eu não tomei o remédio porque eu esqueci. Mas eu fui ali e disse: Deus, cure a minha emoção, cure a minha vida para eu aprender a lidar com tudo isto. Mas está aqui o meu livro para que o Senhor nunca esqueça
que um dia o Senhor curou a esposa do Senhor, Deus curou, para que muitas pessoas saibam que o mesmo Deus que curou e fez milagres é o mesmo que fará e continuará fazendo na sua história de vida. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será para todo sempre. E não pense você que eu estou dizendo aqui para você, querido, que na minha oração existe um poder. Não é isto. Eu estou te dizendo que à medida que você se apresenta ao Pai e diz para Ele: Senhor, eis-me aqui, independente dele mudar ou não mudar a circunstância, você pode dizer: eu tenho uma doença, mas eu não estou doente. Eu tenho uma doença, mas eu não estou doente. Isso que fará a diferença na sua vida. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Eu não sei quais são as suas paralisias. Eu não sei quais são os motivos que mantiveram você na cadeira da inércia. Eu sei dos meus, e luto com eles todos os dias, e constantemente estou em celebração da minha restauração, para que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer em mim. Mas eu quero orar nessa manhã, por você que nessa manhã quer apresentar diante de Deus aquilo que você sabe que você já tentou, aquilo que foi a sua luta, mas você sabe, só Deus pode fazer, para que tenha de fato a assinatura dele. Quero te convidar, você que tem uma paralisia, você que está rastejando em alguma área. Esse homem rastejava, gente. O que está rastejando na sua história? É a sua família, é o seu filho, é você, eu não sei. Aí é você com Deus. Talvez sejam as suas finanças, seja a sua área emocional, conjugal, familiar, talvez até mesmo um problema físico que está roubando a sua paz. Mas hoje o Senhor, que entrou naquela fonte para ser a fonte para transformar a circunstância, está aqui, e eu creio Ele vai ouvir as nossas orações. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, você que quer apresentar diante de Deus aquilo que você sabe. Deus, eu sei que isto só o Senhor pode fazer. Eu já tentei, eu já lutei, eu já fui aqui, A ou B, eu tentei, mas hoje eu aprendi que eu não posso desistir, eu preciso continuar. E quando nós continuamos, o Senhor, Ele olha para nós e diz assim: olha, essa é uma fé que merece o meu elogio, porque quando Deus olha e Ele encontra, e é a pergunta que Ele fez, quando o Senhor voltar, será que Ele vai encontrar fé na terra? O que vemos na cidade de Vitória, o que vemos em Jardim Camburi, vemos pessoas enfermas emocionalmente, vemos pessoas enfermas e paralíticas espiritualmente, mas você está aqui, plantada aqui, você é a igreja do Senhor, e porque a igreja do Senhor decide orar, porque a igreja do Senhor decide clamar, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de fortalecer, firmar e lhes colocar em firmes alicerces. Esse é o nosso Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Oh Deus,
Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa cura. Podemos afirmar nessa manhã que Tu és, Pai, o nosso Yahvé Rafá. O Senhor nos cura das nossas mazelas, dos nossos pecados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, há pessoas aqui nesta manhã que Tu conheces. Conheces o passado, a história, a família, os traumas, as limitações, a timidez, aquilo que tem, ó Pai, sido um obstáculo para o avanço dessa vida diante de Deus e diante do Teu reino. Tu conheces as mentes. Cure nesta manhã as mentes aqui, Senhor. Mente sã, mente purificada, mente, ó Deus, não paralítica. Nós colocamos diante do Senhor as nossas paralisias, porque o dia que a fonte vem e se encontra com o doente, com o enfermo, este enfermo se levanta, toma o leito e vira testemunho para inspirar e transformar vidas. Pai, eu creio que aquele que começou a boa obra em cada um destes, completará até o dia de Cristo Jesus. O Senhor recolhe no Teu odre cada uma das lágrimas. Recolhe aqui, Senhor, e abra os céus nessa manhã sobre o Teu povo, para a glória do Teu nome. Abra os céus para essas vidas. Aquilo que eles colocam diante de Ti, complete, cure e restaure no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.